Olá pessoas, professor Francisco de volta aqui com vocês para a gente continuar falando um pouco de física. E nesse caso, estamos dando continuidade àquela aula que fizemos a respeito de ondas. Mostramos a vocês as principais características das ondas, não é? O que é uma onda? Como é que eu posso classificar uma onda? Tudo isso nós falamos. Na aula de hoje, eu quero focar em um tipo de onda em particular, que é uma das ondas mais comuns que a gente tem no dia a dia e que trazem para nós vários fenômenos importantes, que é exatamente a onda luminosa, ou seja, é a própria luz. E para isso, a gente vai utilizar a óptica geométrica para poder fazer um início desse estudo. Portanto, sem mais delongas, olha a sua tela! Então é isso, né? Vamos falar um pouco sobre óptica geométrica, lembrando aqui que a gente está na terceira etapa, segundo semestre, módulo 2, a unidade 1. Primeira coisa que eu tenho que falar para você, que a luz produz, é exatamente o fenômeno da visão. Como é que nós conseguimos enxergar as coisas? Olha, para a gente poder enxergar as coisas, é necessário haver luz. Sem luz não tem jeito. Por exemplo, essa lindíssima rosa que vocês estão vendo aí na tela. Por que eu consigo ver as nuances dessa rosa? Veja, ela por si só não possui luz própria. Então é necessário uma fonte luminosa, como por exemplo o sol, ou então uma lâmpada como essa, enviar um raio luminoso para todos os pontos dessa rosa e ela conseguir refletir essa luz em direção aos nossos olhos, não é? Que é exatamente o que torna aí o sentido da visão para nós uma realidade. Então, o processo é esse. Todas as coisas que vocês estão vendo em torno agora, no lugar onde vocês estão, você só vê porque eles estão refletindo a luz de algum objeto luminoso, não é? Então, a mesa de vocês, o seu próprio braço, por exemplo, tudo é visto a partir da reflexão dessa luz, né? E nós, enquanto seres humanos, a gente não consegue pegar todo o espectro luminoso, ou seja, todas as frequências de luz. A gente pega do violeta até o vermelho, né? E, obviamente, o meio termo entre eles aí. Então, é assim que eu e vocês acabamos enxergando. Tudo que nós vamos falar sobre luz vai ter a ver com esse fenômeno, que é o fenômeno da reflexão. Ou seja, a luz incide numa determinada superfície e ela reflete dessa superfície, né? E para o nosso caso, para ver, tem que se refletir em direção aos nossos olhos. Combinado? Então, esse é o primeiro ponto importante. Já que a gente está falando aqui um pouco sobre luz, vamos falar um pouco algumas características dessa mesma luz. Vem aqui comigo. Muito bem. Primeira coisa que você tem que saber e lembrar comigo. A luz é uma onda do tipo eletromagnética, ou seja, se a luz é uma onda eletromagnética, significa que para que ela possa existir, não é necessário um meio material, tá? Não precisa um meio material. Ela se propaga, inclusive, no vácuo. Outra coisa sobre a luz. A luz é uma onda do tipo transversal, tá? Ela é transversal porque a direção do movimento de uma partícula, né, que poderia estar na luz, ela vai ser perpendicular à direção de propagação. Lembre-se que nós falamos na aula passada sobre ondas longitudinais e ondas transversais. A luz é uma onda transversal, tá? Então isso é importante. E deixa eu lhe contar uma outra coisa que pouca gente sabe, tá? É sobre a velocidade da luz. Olha, a luz, a velocidade dela já foi medida. E nós sabemos que a velocidade da luz é a coisa mais veloz que a natureza pode conceber. Nada, eu disse, nada pode ultrapassar a velocidade da luz, tá? Em quilômetros por segundo, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros
por segundo, tá? Essa daí, a velocidade da luz. Você já pensou algo tão rápido assim? Quer dizer, para a luz, em 1 segundo, ela já consegue percorrer 300 mil quilômetros, tá? Essa é a velocidade teto que a natureza possui, segundo o que nós entendemos sobre velocidades até o momento, com o próprio Einstein, que falou isso, é uma das afirmações de Einstein com a relatividade, é dizer que nada pode ultrapassar a velocidade da luz. E todos os experimentos que foram feitos até o momento acabam corroborando, não é, com essa fala de Einstein na relatividade. Realmente, 300 mil quilômetros por segundo parece ser o máximo que o universo consegue conceber enquanto velocidade. Então isso é importante por alguns motivos. O primeiro motivo é que a luz ela não chega aos seus olhos instantaneamente. Ela precisa de um prazo, de um tempo, para poder sair de onde ela está e chegar aos seus olhos. É o caso do Sol. Olha aqui na tela. Bom, o Sol ele emite luz em direção à Terra, né? E é o que nos dá a sensação de dia e de noite aqui no nosso planeta. Só que quando um raio de Sol sai lá do Sol, né? Quando uma onda eletromagnética sai lá do Sol, ela é obrigada a percorrer uma distância de 150 milhões de quilômetros. Isso significa que essa onda, para poder chegar na Terra, gasta em torno, tá, de 8 minutos para poder chegar aqui. Então, o Sol já amanheceu, só que nós que estamos aqui na Terra só percebemos esse amanhecer 8 minutos após, de fato, ter acontecido, por conta dessa distância astronômica de 150 milhões de quilômetros, que é a distância da Terra até o Sol, tá? Bom, eu falei para você que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, mas é muito mais comum a gente ver a velocidade da luz em metros por segundo. E em notação científica, a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Gente, a luz, ela pode ser emitida por vários tipos de fontes e por várias maneiras, tá? Como, por exemplo, você vai ver a luz aí, no caso, ela tendo um raio totalmente difuso, um raio luminoso, como esse daqui, né? Raio de luz, né, então, uma linha que a gente vai fazer representar a luz. Não é que, por exemplo, quando a gente está no dia a dia mesmo, né, você não consegue, com as coisas aí, né, do dia a dia, você não consegue ver um raio de luz. Então, para nós, um raio de luz vai ser essa entidade que vai ser importante para que eu e vocês possamos estudar a luz, tá? Por exemplo, a vela ali, ela consegue emitir vários raios luminosos em várias direções aqui da vela, tá? Então, obviamente, são infinitos raios de luz, aqui eu só estou mostrando alguns. Se eu for pegar uma lanterna, eu consigo, através aí, não é, do conjunto de raios luminosos, eu consigo, não é, desenhar um feixe luminoso. Então é isso, um feixe luminoso seria um conjunto de raios luminosos e é o que uma lanterna consegue fazer para nós, tá bom? Olha que lindo, essa imagem eu gosto demais, né? A imagem aí do amanhecer, a fonte luminosa principal que o nosso planeta tem é exatamente a Terra, né? Quais são os tipos de fontes luminosas, então? A primeira seria, né, fonte de luz primária, ou melhor, corpo luminoso. Eu já disse, o Sol é desse tipo. Ele é uma luz primária. Ele tem luz própria. Isso daí é o que você chama de fonte de luz primária, tá? Tá aí, é aquele que possui luz própria. E aí tem de dois tipos. O primeiro tipo, como nós falamos já, é aquele incandescente, aquele que tem luz própria e também consegue elevar a temperatura. Por isso, incandescente, incandescência, não é? Lembra fogo. E você vai se lembrar que o fogo, ele aquece as coisas, né?
Tá aí o exemplo do nosso astro-rei, o Sol. O outro tipo de luz primária é a luminescente, né? Aquela que possui luz própria, só que a temperatura praticamente não se eleva. Um exemplo disso é, por exemplo, de alguns insetos, né, que são luminescentes, como por exemplo o vagalume. O vagalume, ele possui um pigmento químico, né, em si, que consegue fazer aí essa iluminação, chamado luzcosferina. Então ele faz, na verdade, ali, né, toda uma jogada química em si para poder emitir luz, normalmente a partir do seu abdômen, né? E aí ele irradia essa luz para fora a partir desse abdômen dele, tá? No caso do vagalume, isso não serve simplesmente para deixar as noites lindíssimas, né? Quando a gente está no mato. Mas para o vagalume isso tem um sentido biológico, que é exatamente para poder chamar a atenção na ocasião em que ele quer acasalar, tá? Mas ele é uma fonte de luz primária, no sentido que ele mesmo produz a sua própria luz. Só que nesse caso, não há de se falar de você pegar num vagalume e queimar a mão, não é? Então, produz a luz e não libera nenhum tipo de calor, nenhum tipo de elevação de temperatura acontece com isso, certo? Por outro lado, embora você tenha aí nessas fontes primárias, você também tem fontes secundárias. Olha aqui para mim. Bom, fonte secundária eu diria para você que é todo o resto, né? Todo o resto, qualquer corpo que foi iluminado por uma fonte primária vai ser uma fonte secundária. Basicamente isso. Então, a Lua, não é? Quando você quer ver aquela lua maravilhosa no céu, aquela lua cheia, não é? O que você está vendo é uma fonte de luz secundária, tá? Um inseto qualquer, como uma formiga, né? Qualquer tipo de objeto, como esse avião, tudo isso aí são fontes de luz, né? Secundárias. Vamos falar um pouco de meio óptico. O que é um meio óptico? Meio óptico é um meio no qual a luz vai transitar. Isso é um meio óptico. Por onde a luz vai passar? Isso para nós será um meio óptico. O primeiro meio óptico, que é esse que está mostrando em todas as imagens, é exatamente o meio transparente. Por quê? Através desse meio, eu consigo ver com clareza de tudo. Para começar, da esquerda para a direita na imagem, o próprio ar, tá? O ar é um meio óptico, né? É um meio óptico transparente. Eu consigo ver tudo através do ar, os objetos, né? Aí essa imagem bonita da quebra da onda, tudo isso eu consigo ver. Outro meio óptico importante seria o vidro, né? Aquele vidro bem transparente, como esse aí que está sendo mostrado, né? Inclusive esse vidro aí, ele está mostrando, na verdade, aí das medidas que nós temos de massa, mas isso já é outra história. A água, ela obviamente clarinha, né? A água limpinha, é outro meio óptico transparente. Resumindo, qualquer meio que você consegue ver através dele, você vai chamar ele de meio óptico transparente, né? A luz passa com tranquilidade. Por outro lado, você tem meio translúcido. É aquele que está no meio termo. Você não consegue ver com nitidez o que está atrás, mas mesmo assim a luz ainda passa um pouco, né? Tem aquelas cortinas com pano bem fininho, essa da figura aí, que você consegue ver de forma turva o que está atrás dela. Então, nesse caso aí, é um meio óptico que a gente chama de transparente. Agora, tem outros meios ópticos que você não vê nada. Essa porta, por exemplo, ela está barrando tudo que você pode ver atrás dela. Esse tipo de meio óptico, a gente chama ele de opaco, né? A grande parte dos objetos que nós temos no dia a dia é um meio óptico opaco, ou seja, é um meio óptico no qual a luz não passa de jeito nenhum, tá bom? Era isso que eu queria ter te mostrado, espero que você tenha aproveitado. É bem simples aí, vale muito a pena você revisar essa aula, porque embora simples, ela é apinhada de vários conceitos, tá bom? Professor Francisco vai ficando por aqui, te agradecendo demais a sua paciência e, é óbvio, em se tratando de física aqui no estado de Goiás, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.